Boa noite, ouvintes da Rádio Exclusiva FM. Boa noite a você, nosso telespectador da live. Meu nome é Lucimara Braga, sou psicóloga e coach e começa neste momento o programa Papo de Psico. Olha só, o programa Papo de Psico é para você, que é entusiasta da psicologia, que quer saber sobre comportamento, relacionamento, sexualidade, carreira, quer se desenvolver. Aqui é o seu programa, toda quinta-feira, ao vivo, às 21 horas, na Rádio Exclusiva. Olha só que hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é musicoterapia. Mas antes até mesmo de falar sobre musicoterapia, eu costumo dizer que a música sempre fez parte da humanidade. De alguma forma você já usou alguma música no decorrer da sua vida, né? Provavelmente você usou a música quando você estava muito feliz, em um momento de comemoração, ou você usou a sua música naquele momento triste, sabe aquela sofrência, que aí você começa a ouvir aquela música, e aí você começa a sofrer, e depois você se recupera. Música também pode ser utilizada em centros religiosos, né, em centros culturais, enfim, a música faz parte da vida do ser humano. E para a gente falar sobre musicoterapia, eu estou aqui com uma convidada incrível. O nome dela é Bruna Ribeiro. Boa noite, Bruna. Olá, boa noite, Lucimara. A Bruna Ribeiro é musicoterapeuta, neuropsicóloga e vai aqui agregar o programa. Pode ver que a mesa tá cheia de instrumentos musicais para a gente mostrar para você o que é a musicoterapia. Mas antes mesmo da gente começar a falar sobre a musicoterapia, eu acho que é importante sim falar sobre a música, porque a música realmente faz parte da vida do ser humano, né, Bruna? Com certeza, Lucimara. Pode falar um pouquinho. A música é incrível, né? Quem não precisa da música hoje em dia? A música, ela tá presente em todos os momentos da nossa vida. Verdade, desde quando a gente tá dentro do útero da nossa mãe. Verdade. Então, as canções de ninar, desde quando a gente tá no útero da nossa mãe, a gente tem contato com as músicas e com os sons do corpo dela, com a voz. Tudo isso, o nosso ambiente sonoro é muito rico. Sim. E a música sempre fez parte, como você disse, né, da humanidade. Antes, porque a música também é um tipo de linguagem. Olha só. Temos a linguagem musical. Verdade. Antes da gente aprender, a gente como espécie, né, o Homo sapiens, antes da gente aprender a falar, a construir essa linguagem verbal que a gente tem, a gente já imitava o som dos pássaros. Verdade. Então a gente já se comunicava através de sons guturais, de melodias, até que essas melodias foram criando forma, foram criando devagarzinho as palavras, a gente foi colocando significado nas palavras, até que criou a nossa linguagem aqui, como a gente está conversando hoje. E a música é realmente muito cultural, né? Ela serve, inclusive, para representar a cultura, né? Por exemplo, quando a gente pensa no Rio de Janeiro, a gente pensa em samba. Em samba, exatamente. Né? Quando a gente pensa no Nordeste, sei lá, já em Fortaleza, pensa no Baião, né? A gente já pensa naquele forró. No forró. Né? Quando a gente pensa no Sul, Santa Catarina, né? Blumenau, por exemplo, a gente já pensa daquelas músicas mais gaúchas. Eu não sei exatamente qual o nome daquelas. Com gaitas, né? Isso. Então, a música, ela também serve para representar a cultura da cidade, a cultura do país, né? Quando a gente pensa no Brasil, né? As pessoas, que vem, né? As pessoas que são de fora pensam no carnaval, pensam na bossa nova, né? Enfim, exatamente. Então a música, ela representa também a cultura de uma sociedade. Exatamente. Né? E eu fico pensando também que a música ela serve também para aprendizado, né? Lógico. E muito, né? Muito. Tanto é que tem vários estudos de crianças que estudam música e de crianças que não estudam música. Olha só, fala um pouquinho. Vários, né? E as crianças que estudam música quando estão ali nos primeiros anos do ensino fundamental têm um rendimento muito superior às que não estudaram. Olha! Porque a música desenvolve muito o nosso sistema neurológico. É verdade. Né? E o nosso aprendizado para novos conteúdos. Então... E a gente percebe até, né, Bruna, que nos cursinhos, por exemplo, é utilizada a música. Exatamente. Né? Até para poder... Geralmente são aquelas palavras difíceis, né? Quando a pessoa começa a estudar biologia ou matemática, né? Para pensar talvez em fórmulas, os professores acabam sim criando uma paródia, uma música, né? Para um jingle
show, né? Para poder a pessoa, de alguma maneira, internalizar lembrar, aquele conteúdo, né? Conseguir internalizar, exatamente. O que mais? E a música tem um apelo emocional muito forte, né? Assim, geralmente quando a gente procura música é que a gente tem alguma emoção dentro da gente querendo algum tipo de... Opa, tô aqui, quero sair, né? Olha só que interessante. Porque a música, na verdade, ela tá presente em todos os nossos convívios sociais, né? Ou no nosso ambiente interno, que a gente tá na nossa casa, né? Por exemplo. Mas tem música pra festa, tem música, como você falou, pra sofrência. Aquela música da Marília Mendonça, da Yasmin não sei das quantas, né? E aí a gente vai naquela sofrência. Agora Maiara e Maraísa, né? Tem músicas fúnebres. Sim, né? Então, sim. A música tá em todas as manifestações humanas, porque, como eu falei, é um tipo de linguagem, né? A gente não se expressa só verbalmente, a gente se expressa também musicalmente, porque tem emoções que a gente não consegue passar através da linguagem, por isso que a gente precisa do musical. Olha As só pessoas acham que a música não é importante. Gente, a música é extremamente importante. Vive uma semana sem ouvir uma música pra ver como é que você fica. Eu confesso que realmente... E eu acho que todos nós temos, assim, alguma música que represente algum momento importante, né, da nossa vida, ou que de fato represente a nossa vida até o primeiro momento, né, até o presente momento, né. Eu, por exemplo, quando eu penso numa música que represente a minha vida, eu penso naquela música, mais uma vez, do Cazuza? Não, do Renato Russo. Renato Russo, sei. Aquela música, mais uma vez, ela marca pra mim. Né? Então, é uma música que representa um pouco a minha história. E eu fico imaginando que cada pessoa aí deve ter também um pouquinho de alguma música que marque, né? Pra você Com tem. certeza, Com lógico, certeza, né? muito. Até porque você acabou seguindo esse E caminho, né? eu posso até dar um exemplo pra vocês de como, né, a nossa trajetória musical ela é muito marcada. Eu, particularmente, não gosto muito de música sertaneja. Tem algumas exceções, é claro. Eu, Bruna, né? Assim, não quer dizer que eu não sou fã da música sertaneja, mas eu, no meu gosto pessoal, eu não costumo ouvir. Sim, sim. Mas até pelo meu pai ouvir muita música sertaneja desde que eu sou criança, isso tem um apelo emocional muito forte pra mim. Então eu tenho certeza que lá na frente, quando eu tiver 80 anos, se eu ouvir as músicas que meu pai ouvia, provavelmente eu vou lembrar do meu ambiente familiar, da minha infância com eles. Então tem esse fácil acesso à memória, né? Sim, isso é importante. sim. Cada um tem esse tipo de memória musical. E está rolando agora até um vídeo sobre musicoterapia, né? Que depois a gente vai falar depois sobre musicoterapia propriamente dito, né? Mas agora a gente está falando sobre a música, né? Isso. Sobre a música, a importância da música aí na vida das pessoas. Eu gostaria até de ver um vídeo de uma senhorinha que toca, acho que é a meia lua, o pandeiro, não sei. Será que a gente consegue mostrar a produção, aquele vídeo daquela senhorinha cantando, tocando um pouquinho? Uma paciente querida que... Isso. Eu até vou falar que foi um documentário que eu participei, que fala sobre a musicoterapia. Quem quiser, tá disponível no YouTube, tá, gente? Vamos ver? Não, esse daí, não. Vamos essa ver? senhorinha? Isso. Desculpa. Não é, esse não é do documentário. Vamos ver se está mostrando, porque eu não estou conseguindo acompanhar aqui, mas eu acredito que esteja mostrando. Lá, vem pra cá, vem. Não estou fazendo nada. Você também? Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Vem. Qual que é o nome dela? É a Dona Vera. Um beijo, Dona Vera. Obrigada por participar aqui do programa Papo de Psico. Um beijo pra Regiane por ter autorizado mostrar o vídeo. Sim, um beijo, né? Regiane. Aliás, deixa eu já começar a desejar boa noite também para todos os ouvintes e telespectadores aqui da live que estão acompanhando. Compartilhe essa live. Um beijo, Wagner Campos, Flávia Cavalcante, boa noite. Denise Rodrigues, boa noite, falando boa noite. Wagner Campos batendo palmas aqui. Rose Pedroso, um beijo, Rose, mandando beijo aqui pra gente. E ela fala o seguinte: nos céus, os anjos adoram a Deus através da música o tempo todo. Se todos soubessem do poder de ouvir música, o mundo seria mais suave. Claro, boas músicas, né? Ela colocou um beijo, Rose, obrigada. A Dilma... Um beijo, Dilma, um beijo pra você, querida. E é realmente isso, né? A música tem uma importância, muito, né? E ela tocou num ponto ali extremamente importante. Por exemplo, a música só faz bem?
Aí é até uma pergunta que eu Pois jogo é. pra vocês. Será que a música só faz bem ou a música pode Eu fazer acho mal? que não. Eu acho que a música pode fazer bem, pode evocar uma emoção muito positiva, mas ela pode sim Exatamente. evocar uma emoção muito negativa também. Isso, então por né? isso que tem que tomar cuidado, né? Porque a música ela pode tanto reforçar um comportamento positivo como pode reforçar um comportamento negativo. Sim, sim, sim. Então, principalmente pessoas depressivas que ficam direto na música, no rádio, é delicado. Tem que ver se ela não está Sim, reforçando uma maneira que ela pensa, uma maneira viciada aí de pensamento e de emoção. Então, E a aí música não faz bem o tempo todo. Deixa eu só Depende de ler a como ela é mensagem conduzida. aqui. Andréa Défala também quer participar do programa, Dé? Venha pra cá, a gente combina. E a Dilma também falando aqui. A Priscila Sá, muito show esse programa, parabéns aqui de São Paulo, de São Bernardo do Campo. Opa, obrigada. Um beijo para todos de São Bernardo do Campo. Dilma, já te mandei beijos, Dilma, não cobre mais beijos. Manda um beijo pra Dilma também, que ela tá beijo, pedindo Dilma. beijo. Agora, eu acho que é importante, já que a gente falou dessa questão, se a música faz bem ou mal para o nosso cérebro, eu acho que é importante a gente falar como que funciona, né, a música no nosso cérebro. Até para que a gente fale para as pessoas que a musicoterapia, depois a gente vai entrar especificamente, mas ela é científica. Muito, Né? Então, por isso que tem todo um estudo científico, porque ela age diretamente aqui no nosso cérebro. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho qual que é a função da música no nosso cérebro, como que ela funciona aqui, como que acontece tudo isso. Isso, só para diferenciar um pouquinho, Lucimara, porque assim, as músicas que talvez reforcem um comportamento que não seja muito bom pra gente, Sim, né, sim. tá ligado à nossa significância, o que a gente colocou de significado naquela música. Exato, Não perfeito. significa que neurologicamente ela não está fazendo bem. Isso. Muito pelo contrário. Porque, assim, de uma maneira geral, quando a gente ouve música, o nosso cérebro inteiro entra em atividade. Por quê? Na música a gente tem vários elementos, né? A gente tem o ritmo, a gente tem a melodia, a gente tem a harmonia, a gente tem a letra da música quando essa música é cantada, a gente tem o andamento da música. Então, cada área dessa ativa uma área diferente no nosso cérebro. Olha e só. como na música estão todos esses elementos estão interconectados, a gente ouve, né? Quem é um pouquinho mais leigo não sabe diferenciar o que é harmonia, o que é melodia. É verdade, é verdade. O ritmo, cada instrumento diferente que entra. Então, todas essas áreas são ativadas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? O nosso cérebro inteiro entra em ativação. Olha então, só. E o que é muito comum em pessoas que estudam música a gente tem uma regiãozinha aqui no cérebro que chama corpo caloso. Fica bem aqui atrás, Bem aqui viu, atrás, gente? exatamente. Quem estuda música, quem toca algum instrumento, tem esse corpo caloso, ele tem um aumento de tamanho. E isso é muito importante porque facilita a interconexão dos dois hemisférios cerebrais. Olha só que interessante. Então, pode falar. Não, então tem essa maior comunicação entre os dois hemisférios, então tem muito mais conectividade, tem muito mais sinapses acontecendo ali. E a gente recebeu uma pergunta de um ouvinte, né, que a gente vai soltar o áudio aqui para vocês ouvirem. Vamos ouvir um pouquinho o áudio de um ouvinte nosso que pergunta um pouco sobre a emoção relacionada à música. Vamos ouvir? Será que a gente consegue ouvir? Opa, porque realmente alguns, né, a maioria das pessoas tem aí algumas dúvidas relacionadas à emoção mesmo. Emoção, Será né? que tem emoção? Será que não tem emoção? Mas vamos ouvir a história desse interessante. ouvinte. O que ele tem para trazer nome para a dele? gente? Olá, tudo bem? Boa noite a todos, pessoal do Papo de Psico. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito de chorar. Eu não tenho muito desejo de chorar, assim, como muitas pessoas têm quando vêem filme, coisas que chamam muita atenção. Mas eu tenho uma questão com música. E às vezes eu escuto música, por exemplo, música alemã. E acontece geralmente muito com música alemã, música francesa, música de outras línguas, idiomas que eu não falo. E eu nem sei do que se trata a música, mas às vezes um tom da nota musical ou um tom da voz do cantor ou da cantora me faz chorar, me dá uma emoção muito grande. E eu não consigo segurar. E acontece muito, muito, muito com música. Tem alguma relação?
Olha só, Muito né? boa pergunta, né? Um beijo para o ouvinte, acho que ele não quis se identificar, né? Entendi. Então, Tá. um beijo para ele. E realmente é isso, né? Às vezes a gente ouve uma música, principalmente música internacional, às vezes a gente não consegue traduzir aquela música, às vezes a música não tem nada a ver com o que você está sentindo. Exatamente. Né? O que explica isso? Por que a pessoa de alguma forma escuta uma música que você não entende a letra, tradução, a letra, mas de alguma significado. forma você sente aquela música, seja a emoção que for, principalmente o choro, né? Se emociona. Por que isso acontece? Engraçado, né? Muito provavelmente aí tá falando mais alta a melodia, né? Sim, E aí, muito provavelmente, está sendo ativada aí no cérebro dele uma região chamada núcleo accumbens, onde a gente tem esse Olha. sentimento, assim, a gente não sabe explicar de onde vem. Tá né? vendo só, gente? Então, essa é a parte neurológica, né? Do Aham. núcleo accumbens, que vai se comunicar com Isso. a amígdala, que traz essas reações emocionais. Todos esses nomes estranhos, viu, gente? Mas ficam tudo aqui, ó, debaixo da nossa tudo cabeça. aqui Tá dentro, tudo a na gente nossa nem sabe que cabeça, existe, tudo mas no tem. nosso cérebro, né? E aí, por que tem? Essa é uma sensação boa, uma sensação ruim? Aí a gente vai entrar no ponto da psicologia. Qual é o Isso. significado, que tipo de sentimento, muito provavelmente ele está guardando, ele não conseguiu expressar. Exatamente. Ele mesmo fala no começo, né, que ele não consegue chorar, ele não Sim, consegue expressar sim, suas sim. emoções. Então, através da linguagem musical, que é uma expressão Olha humana, só. ele consegue colocar essa emoção para fora. E é bacana isso, né? Porque realmente às vezes a pessoa tem dificuldade, né? E aí a gente pode ajudar através da música. Sim. Né? Isso é tão importante. Tem uma senhorinha, uma outra senhorinha que inclusive você atende ou atendeu essa senhorinha, Eu atendo, uma fofa, que ela obrigada. tem aí uma mensagem para passar um pouquinho de como foi, né, o processo dela, né, o tratamento dela e como ela se sentiu, né, com tudo isso. Será que a gente consegue assistir? Será que a gente consegue ouvir, né? E para quem está acompanhando a live assistir? Pessoal, eu queria falar sobre a Bruna. Uma gracinha, uma moça linda, tão delicada, assim, qualquer um queria tê-la como filha. E mais uma coisa, o problema é que, além disso, ela é muito inteligente, que ela faz a gente refletir várias coisas. Através da música, ela consegue perceber o que a gente sente e refletir. Então, isso é muito importante nesse caso, nesse trabalho que ela faz. É isso. Obrigada, Rosário. Adorei Que seu gracinha, depoimento. né? Um beijo para Um beijo, ela. é. Obrigada aí pela participação, né? Por ter sido aí tão sincera, né? Espontânea e ao mesmo tempo, nossa, se expressa bem, né? Demais. E foi né? bacana ver essa desenvoltura dela, porque eu percebo que a musicoterapia, o trabalho com a música, né? Proporciona desenvolver a comunicação, né? A expressão dessa comunicação, porque eu percebo que muitas pessoas têm sim dificuldade de se expressar socialmente. Eu acho que uma das capacidades mais difíceis na hora dessa comunicação, desse relacionamento interpessoal, é lidar com o imprevisto, né? Improvisar, né? E eu percebo que a música pode proporcionar isso, não é? Exatamente, assim, deixa a pessoa com mais independência, com mais autonomia, né? Sim, Isso pode sim, ajudar sim, bastante, sim, até sim. porque normalmente pessoas que são um pouco travadas, elas são muito ligadas a regras sociais, Aham. né? Elas não conseguem deixar, assim, a emoção fluir, o comportamento fluir. Então, quando a gente trabalha com música, a gente trabalha com expressividade. E muito bem, agora chegamos de fato, né? A gente deu já a introdução, agora a gente pode falar sobre a musicoterapia, né? Então, o que de fato é a musicoterapia? Explica um pouquinho pra gente. A gente já antecipou dizendo que é sim uma questão científica. Existe talvez uma questão mais transcendental, mais holística, mais espiritual? Existe também, né? Mas ela é científica, né? Fala um pouquinho pra gente. Então, a musicoterapia, muitas pessoas não sabem, mas é uma área da saúde. Para você ser musicoterapeuta, você tem que fazer um bacharelado, que é um curso de graduação de 4 anos, 500 horas de estágio. Então, não é um curso livre de poucas horas, né? Então, nesse curso a gente aprende a usar a música para reabilitar ou promover saúde para o paciente. Olha que bacana. E esse paciente pode ser crianças, pacientes psiquiátricos, idosos, que é o meu caso, que eu atendo, questões sociais. Olha né? que bacana. Não precisa ter alguma patologia específica, questões emocionais.
Então é muito produtivo. O trabalho com a musicoterapia é bem completo. E na formação a gente aprende a tocar, a cantar, aprende fisiologia humana, atende neurofisiologia e atende técnicas específicas de musicoterapia. Então, olha que interessante. Nós temos técnicas específicas. Não significa que todo mundo que faz musicoterapia vai chegar lá e vai ter que cantar e tocar. Depende. E aí a pergunta que eu te faço é, todo mundo pode fazer musicoterapia, ou seja, ser submetido à musicoterapia? É um processo? Com certeza. Todo Isso. mundo pode entrar num processo Porque de musicoterapia. às vezes as pessoas podem pensar de, será que eu vou tocar instrumento e eu de repente não consigo? Ou, nossa, será que eu tenho que tocar? Entendi. Ou será que eu tenho que cantar? Ou como que funciona isso? Eu vou até só até corrigir essa informação, que sim. tem 2 casos que não são atendidos pela musicoterapia. Um é a musicoterapia, é a epilepsia musicogênica. Olha que interessante. O que Esse é um caso, isso? Traduza para as pessoas. Quando a pessoa entra em contato com a música, o cérebro dela gera epilepsias. Então isso realmente não pode. Tá. Né? É um caso muito raro, mas não é indicado o atendimento musicoterapêutico. Tá. E também quem não reconhece música, a musia. Olha tem pessoas só. que têm dificuldades neurológicas e não reconhecem música. E aí realmente não tem e aí como. a gente fica muito limitado. Sim, sim. Mas é engraçado que eu até vou tocar num ponto, até surdo pode ser atendido pela musicoterapia. Eu ia te perguntar sobre isso. Fala um pouquinho sobre isso. Como que funciona? Porque, na verdade, a musicoterapia trabalha primariamente com som, né? E o som, ele é físico. A gente ouve o som, mas não percebe. São ondas sonoras que chegam no nosso corpo e na nossa pele, que é o nosso maior órgão sensorial. Olha que bacana. Né? Então, através do ritmo, através da intensidade do som, o surdo consegue perceber e se envolver num processo de musicoterapia. Até amplia a maneira que ele se relaciona com o social. Sim. Fala um pouquinho pra gente, assim, de um modo geral, depois a gente entra especificamente na terceira idade. Quais são os benefícios da musicoterapia? Né? Quem procura musicoterapia, quais são os benefícios? Então, musicoterapia pode ser excelente para autoconhecimento, para expressividade, para distúrbios neurológicos, para pessoas com medo de falar em público, por exemplo, né? Pode ser uma excelente ferramenta. Para a depressão? Depressão, excelente. Qual que é o benefício, assim? De que forma que a pessoa que tem depressão está passando por um tratamento, por exemplo, com psicólogo, com psiquiatra, e aí... né? Complementou com a musicoterapia. Qual que é o benefício? Muito grande, porque na musicoterapia ela vai interligar todas as áreas, porque ela vai ela vai expressar aquela emoção que ela não consegue dar um direcionamento, né? Quem tem depressão não tem um sentimento ali que ele não consegue dar um direcionamento. Ele vai expressar e através de vivências sonoro-musicais a gente consegue entender qual que é o mecanismo que ele está pensando, qual que é o comportamento viciado. E neurologicamente a música também atua na dopamina, nas regiões dopaminérgicas e também na serotonina. A pessoa vai sentir um bem-estar gostoso, né? Vai sentir tão bem, vai ficar mais feliz. Exatamente. Né? Eu quero até ouvir depois dos ouvintes e também dos que estão acompanhando a nossa live, né? Aqui na Rádio Exclusiva. Qual é a música que representa a sua vida? Né? Quais são as músicas ou a música que representa aí a sua vida? Vai contando para mim, daqui a pouco eu vou ouvir um pouquinho de vocês. Mas muito bem, a Bruna, gente, eu conheci a Bruna já faz bastante tempo, já faz alguns anos, né? Pelo menos uns 3 anos, né? Uns 2, 3 anos mais ou menos. Vou até compartilhar uma questão pessoal minha. Eu conheci a Bruna por intermédio de uma clínica em que ela trabalhava e que ela atuava, e eu fui para procurar um tratamento para minha mãe que tem Alzheimer, né? E aí lá falaram da musicoterapia, eu achei super interessante, e a Bruna, ela faz um trabalho incrível com a terceira idade, né, com idosos que têm, de fato, patologias neurodegenerativas, né, Alzheimer, Parkinson, entre outras, né, patologias. Ela faz um trabalho incrível de musicoterapia para poder fazer, de fato, a reabilitação cognitiva, né? E aí eu quero que você fale um pouquinho de como que funciona o processo da musicoterapia para essa terceira idade, especificamente, sim, para os idosos que têm Alzheimer. Olha, não querendo levar a sardinha pro meu lado, né? Mas a musicoterapia é uma das terapias mais indicadas para o idoso com Alzheimer. Sim, é eu verdade. até posso dar o exemplo da Dona Vera, que é essa que tocou o pandeiro, cantou ali o Jair Rodrigues.
Porque ela tem uma dificuldade muito grande com outras terapias. Olha né? só. Embora os profissionais sejam ótimos que tentaram Engajados, atendê-la, engajados, né? mas assim, Dedicados, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga, ela tem, depois de um momento, ela implica com a pessoa e não tem quer uma mais. resistência. Tem uma e que é comum resistência. de acontecer mesmo, né? Com Isso, paciente isso que tem acontece Alzheimer. muito. É. Mas na musicoterapia ela é completamente engajada, porque Olha a gente só. trabalha as dificuldades que ela tem de uma maneira lúdica. Sim, Então, sim. ela não se sente testada, então não fica ruim pra ela, né? Então, eu tento fazer tudo de uma maneira bem lúdica pro paciente não ficar desconfortável ao perceber sua própria dificuldade. E aí, eu acho que é bacana, a gente está até com alguns instrumentos aqui, a gente vai poder mostrar como que funciona uma sessão, por exemplo, de musicoterapia. Porque as pessoas ficam pensando, será que eu vou tocar algum instrumento? Será que eu vou manusear? Ou será que eu vou só cantar ou não? Eu vou só ouvir? Ou eu vou ouvir uma música? Vão colocar uma música no meu ouvido e eu vou ficar lá ouvindo, sentada? Né? Existe sim essa dúvida, porque muitas pessoas, de fato, elas não têm essa oportunidade de participar mesmo, né? Seja de um processo em grupo ou um processo individual, né, de musicoterapia. Elas não têm essa oportunidade e também é pouco divulgado. E por isso que eu trouxe a Bruna aqui para a gente poder falar sobre a musicoterapia. Então, mostre para a gente os instrumentos e como que funciona, né? Vamos pensar Então, aí como Simara, que funciona. Então, a musicoterapia ela pode ser de formas diversas, tá? Então, vai depender muito do profissional que vai conduzir Tá. e, principal, vai depender do objetivo que você está procurando uma sessão de musicoterapia. Né? Se você está procurando uma sessão de musicoterapia para melhorar o seu cognitivo, muito provavelmente vai ser de um jeito. Tá Se for ótimo. para trabalhar uma questão emocional, vai ser de outro jeito. Tá. Né? Então, mas o que é importante falar também é que na musicoterapia a gente é desvinculado da estética. Né? Então, Perfeito, muita gente Bruna. fala assim, mas eu não sei tocar, mas eu canto Mas mal. eu toco errado. Eu toco errado. Eu nunca toquei, né, um instrumento na vida. Eu, por exemplo, eu acho que eu não sei se eu já toquei. Eu tô tentando lembrar que eu não me recordo tanto, mas me fala como que funciona isso, se eu vou ter a oportunidade de tocar alguma coisa aqui. Que eu por tô exemplo, curiosa. a gente pode até pegar o caso do Alzheimer, né? Que você Vamos. deu o exemplo. Sim, que é o caso da minha mãe. Que os pacientes de Alzheimer, quando estão chegando mais na fase moderada, eles têm uma dificuldade que chama apraxia. O que é essa apraxia? Eles desaprendem como faz as coisas. O processo de fazer as coisas já fica difícil. São 5 As, né? É o 5 As. A gente começou pelo A da apraxia, então, Isso, hein, isso. Simara? E aí, eu vou te mostrar aqui o pandeiro, né? Porque no pandeiro a gente trabalha processo, né? Então, eu vou pedir aqui pra Lucimara segurar o pandeiro com a mão esquerda. Tá bom. Né? Você é destra, né? Sim, então, vamos sim. continuar assim. Você segura com a mão esquerda. Ai, gente, eu tô passando aqui pra uma sessão de musicoterapia. Vamos ver no que dá. Toca com a mão direita, né? Tá. E aqui a gente vai trabalhar 3 processos. Tá bom. O polegar, os Tá. dedos. A pessoa tentando E a lembrar palma. qual que é o polegar. Tá. Polegar, Tá. dedos, palma. Tá. Polegar, dedos, palma. Polegar. Já pode ir pra uma escola de samba. Opa! Rosas de ouro, me aguarde. Perfeito, Lucimara. Legal. Então, isso daqui é pra... eu continuando, né? Eu tô Quando- empolgada. quando você quiser. Isso daqui é pra trabalhar a apraxia. Apraxia, porque Legal. os idosos ele tem muitas dificuldades no processo das coisas, né? Sim, Então é comum sim, eles sim. lavarem a louça e esquecerem de colocar o detergente. Exato. É Por quê? verdade. Eles pularam uma etapa, eles pularam um processo. Sim, E sim, aí sim. tem pessoas que me perguntam, mas por que eu vou levar o meu idoso lá, vai ficar tocando pandeiro, vai ficar tocando tamborim, o que isso vai mudar na vida dele? E muda. Porque as regiões neurológicas são as mesmas. Então, quando a gente está trabalhando aqui, a gente está trabalhando com essa parte de apraxia. Sim. E também a questão motora mesmo, Questão né? motora, Porque às isso. vezes a pessoa não tem o costume, Coordenação, né? E eu fico É. até pensando para quem tem Parkinson, né? A Excelente, mobilidade, né? Traz um a controle movimentação motora é muito difícil, Muito né? Então, difícil. só de fazer este movimento neste momento, eu agora fazendo isso, primeiro, eu já comecei a ficar mais atenta, né? Para lembrar do polegar, dos dedos e da sequência, né? E também a própria sequência motora mesmo, né? Exatamente. E até ouvir o som, a gente acaba gravando Acaba isso gravando também, né? isso. Que bacana. Depois, o que tem? Depois, qual que é o próximo A?
Vamos lá. Então, a apraxia, né, que a gente já Tá. começou. A principal de que todo mundo que começa a falar, eu tô com Alzheimer, eu tô com Alzheimer. É, o as que é? pessoas acham que tem Amnésia, qualquer esquecimento, né? Amnésia, né? Aham. Esquecimento, falta de memória. Sim, Então, sim. é até importante a gente falar por que a musicoterapia é uma das mais indicadas no atendimento do Alzheimer. Porque Diga. todos nós temos uma memória musical. Verdade. Né? Até verdade. que a gente falou lá no comecinho, né? Assim, Sim, das músicas que a sim, gente sim. ouve quando é criança, depois a nossa adolescência. Então a Sim, nossa vida sim. inteira é marcada pela nossa trajetória sonora também. Verdade. Então é muito comum eu conversar com os pacientes, eles não lembrarem o que É. fizeram na juventude, Sim. né? Como é que foi o casamento, mas eu ponho a marcha nupcial Sim. de Mendelssohn, Aí a pessoa começa a eles recordar. conseguem evocar. É o que eu esse falo, por momento. exemplo, a minha mãe, ela, olha só que engraçado, né? Ela lembra de uma situação muito triste dela, de um namoradinho que ela teve na adolescência, na juventude dela, que quando toca aquela música, como que é, gente? O filme triste que me fez chorar. Quando ela escuta aquela música, ela lembra de toda a história que ela passou. E ela fica Né? triste. E aí ela, na hora, ela sim. sente, né? E aí ela começa a contar com muito sentimento, com muita emoção, né? E o quanto realmente a música, né, acaba trazendo toda essa memória, né? Exatamente. E aí a gente trabalha essa questão da amnésia, né? Da Mas pode amnésia, falar como que é. você trabalha essa amnésia na musicoterapia. Aí eu vou fazer um teste aqui com a Lucimara. Ai, meu Deus do né? céu. De memória musical. Porque Pessoal, todos vocês nós... não deem risada de mim. Aliás, deixa eu já mandar um beijo aqui pro André Traves. Um beijo, André. O Leone, um beijo. Falando boa noite, doutor. Um beijo pra você, Leone. Que bacana aí você mandando mensagem. Gente, pode dar risada de mim à vontade, viu? Porque eu tô passando aqui ao vivo por esse teste. Então, bora lá. Tá indo ótimo. Todos nós temos uma memória musical. E é importante falar isso porque já foi comprovado cientificamente que em casos de demências como Alzheimer, por exemplo, essa memória musical ela é a última a ser prejudicada. Sim. Então é comum que eles já vão esquecendo o nome dos filhos, Sim. mas as músicas que são significativas na trajetória deles, eles se mantêm. Ótimo. E aí eu vou... Qual que é o desafio? Eu vou cantar uma melodia aqui, vamos ver se a Lucimara sabe que música que é essa. Aí você Eita. que tá do outro lado também veja se conhece. Tá. Bem tranquilo, hein? Ai, Bora ai, lá. ai, ai, ai. Ah. Lá, 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 lá. lá, 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 lá. Ufa, acho que essa foi fácil. Fácil, né? Que música que é essa, Lucimara? Atirei o pau no gato, mas o gato... E que bom que o gato não morreu, né? Mas Olha só, ótimo, mas, lembrei. todo mundo pensa, nossa, mas isso é música de criança, isso todo mundo sabe. Isso, todo mundo sabe. Mas quando você tiver 80 anos, né, se Deus me livre acontecer de você ter um diagnóstico desses, é uma ferramenta importante pra gente trazer você de volta, sim, que né? Pra gente bacana. trabalhar a sua memória e trabalhar o seu Que cognitivo. legal, que ótimo. O que mais? Então, amnésia, né? Já Aham. foi a apraxia. Apraxia, Isso é amnésia. importante. Anomia. Né? Anomia. Depois que Fale eles um pouquinho passam da sobre fase 1 do Alzheimer, eles começam a olhar para os objetos e não lembram exatamente do nome que Exato, eles têm. é verdade. Né? Mas, assim, por exemplo, o que é isso aqui, Lucimara? Um pandeiro. Ótimo, você já não tem anomia. Perfeito. Agora Ótimo. eu vou te mostrar os demais. Tá. Vamos lá, então. Pandeiro, Pandeiro, tamborim. tamborim. Ah, pensava que isso aqui era pandeiro também. Tamborim. Pois é, o pandeiro tem a platinela, o tamborim não. Tá. Ah, é verdade. Tamborim. Não tem um negocinho. Tá? É. Se você quiser tocar, você Pandeiro, fica à vontade. tamborim. O cachixi, Pode colocar o som perto do... Tá, cachixi, pandeiro, tamborim, cachixi. esse aqui o agogô, Agogô. Legal. o ganzá, Ganzá. Olha só. a meia-lua, Meia-lua. mais um bonitinho aqui, o alfoxé. Bonitinho mesmo. Uma gracinha, né? Aham. Legal.
E aí todos esses instrumentos a gente utiliza Isso. no processo de musicoterapia. Todos. Esse aqui são muito poucos, para falar a verdade. Sim, Tem sim. muitos outros que a gente precisa usar. A Aí gente eu só vou- está dando uma demonstração Só para uma vocês. pequena demonstração. Aí É. eu vou virar para Lucimara, vamos Ai, ver como meu é que ela Deus. está de amnésia, como é que ela está de Aham. armazenamento de novos conteúdos e vou perguntar. Lembra como é que chama esse aqui? Tamborim. Tamborim? Yes. Como chama este? Caxixi. Perfeito. Caxixi, ó, você tem que lembrar de xixi. Caxixi. Este daqui. Esse é o afoxé? Perfeito. Afoxé. Só mais 3. Eita, meu Deus. Esse é o agogô. Agogô, é assim o nome? Sim. Meia-lua, que parece um pandeiro também, Parece né? um pandeiro. Meia-lua. Pode ser chamado também como pandeiro meia-lua. Tá. Muito bem. E aqui? Esse é o Ganzé. Qual que é o nome? Ganzá. Ganzá, tá vendo? Ganzá. Falei direitinho, ó. Ganzá. Ótimo, Lucimara, você não tem problemas de memória. Ufa, por tá? enquanto, né? Não, vai manter bem durante muito tempo. Por enquanto. Que legal. Então aí é uma técnica para poder trabalhar anomia. Pois é, anomia, eu até confundi, eu até fiz na ordem errada, né? Não Assim, tem anomia problema. são para objetos conhecidos. Tá, que né? é esse Por daqui, exemplo, quando aí você eu me te perguntou mostrei do pandeiro, eu falei, né? ótimo. Isso daqui é para trabalhar a questão de memória mesmo, de Tá, amnésia. da amnésia, né? Pra do ver- processo da amnésia. Isso, para fortalecer essa retenção de novos conteúdos. Legal, né? bacana. Então, então a gente falou apraxia, apraxia, amnésia, anomia, afasia. afasia. É um termo técnico, né? É um Mas termo estranho. afasia é quando a gente vai perdendo a habilidade de linguagem. Olha né? só. A gente vai se esquecendo de como articular as palavras. Por falar nisso, a gente tem até um vídeo de uma senhorinha que tem afasia, né? Será que a gente consegue mostrar? Até porque às vezes as pessoas não sabem, né? Como que é uma pessoa com afasia. Será que a gente consegue mostrar, produção? mais gosta de ouvir. Bora lá? Será que a gente consegue mostrar? De ouvir. Sim, o que eu gosto mais de todas é que cada vez que tem a colma, ela é unida. Ela é uma coisa que logo vai adequar uma inspiração. Entendi. Então, a gente, lógico que isso vai criar rápido para pegar qualquer pessoa. Olha só, aí ela está mostrando realmente como que é a afasia, afasia, né? Essa dificuldade de falar, Ela né? tem um conteúdo interno que ela quer expressar, mas Isso, ela não encontra consegue. as palavras certas. A minha pra mãe, ela expressar. está assim também. Ela, Tá. ela quer falar, de repente, a chave ou a mochila. Vai testando, né? E aí ela não consegue... Aí o que a senhora quer falar, mãe? Aí ela enrola um pouco, aí depois de um tempo que sai, às vezes não sai a palavra exatamente que ela queria falar. Entendi. Né? É. Então, o processo da musicoterapia é também para prevenir ou para Isso, pra retardar esse a processo de afasia. afasia. E assim, pacientes que não fazem musicoterapia, quando entram para musicoterapia, a gente Aham. trabalha com técnicas da afasia, eles conseguem melhorar um pouco. Sim, né? Eles conseguem sim, melhorar e resgatar. Inclusive, tem até um vídeo da mesma senhorinha, senhorinha. após a sessão de musicoterapia, como que fluiu um pouco mais a comunicação dela, né, nesse processo. Será que a gente consegue ver? Opa, será que a gente consegue ver? Ali ela na música. Olha só como a música organiza a linguagem dela. Foi a camélia que caiu do galho, depois dos filhos e depois morreu. Vem, jardineira. Sem teu amor, Não fique. diz que este mundo é todo teu, é muito mais bonito. Olha só que bonitinha, né? Como flui um pouco Você mais, viu como a né? linguagem organiza e ela consegue falar as palavras direitinho? Verdade, E o que eu verdade. percebo, né? Quando eu chego, converso com ela, depois que a gente faz toda a sessão de Aham. musicoterapia, a gente canta bastante, ela toca um piano muito bem, ela é uma excelente pianista. Sim. No final, quando eu converso com ela, a linguagem está mais organizada. Sim, Então ela que já consegue se bacana. expressar melhor. Então Que tem um legal. efeito muito bom. Então, depois da afasia vem
Infelizmente, o que mais acomete, depois da amnésia, o que mais acomete os idosos com Alzheimer, que é a apatia. Isso, é verdade. Eles ficam muito apáticos, se a gente não cuidar, vira um caso de depressão. É verdade. Porque eles ficam mais isolados, eles não querem contato com o meio social, porque eles percebem como é que eles estão piorando, então tem que trabalhar essa apatia. E para trabalhar a apatia é muito fácil, é só a gente pegar as músicas da infância, as músicas da juventude deles e trabalhar com bastante alegria, com bastante ritmo. Porque eles se sentem reinseridos, né, digamos assim. E eles começam, opa, eu sou útil, né? Isso. Nossa, eu estou me identificando aqui neste lugar, neste ambiente, né? E ele vai significando toda a vida dele, né? Nossa, olha quanta coisa boa eu fiz na minha vida e eu tinha esquecido. Olha só como eu não posso ficar aqui isolado. Eu tenho que mostrar isso para as pessoas. É verdade. Olha só, a Andréa falou o seguinte: música que marcou a minha vida na adolescência, lá na Bahia, foi a banda de Chico Buarque. Olha. Que legal. Aí o Leone falou assim: a música me ajuda muito quando estou ansioso. Hoje eu escuto muito louvor e me acalma. Mas antigamente eu escutava rap direto por conta dos usos das drogas, mas hoje um louvor me acalma muito. E aí a Andréa completou dizendo assim: também as cantigas de roda, se esta rua fosse minha. E aí ela falou também alface, entre outras. Ela falou que gosta de levar para a sala de aula, né? E brincar com essas músicas. Um beijo, viu, Deia? Que legal, né? Que bacana. A música consegue ajudar muito, né? Sim, sim. E aí você falou de alguns livros, né? Você me falou nos bastidores de alguns livros que as pessoas podem buscar, né? Até para poder entender um pouco mais sobre a musicoterapia. Pode pegar esses livros, pode falar. Alguns livros que explicam bastante, né? Na verdade, a musicoterapia ela tem vários livros. Tá. Será que a gente consegue mostrar os livros aqui? Esse daqui eu trouxe só para o pessoal entender que é uma área muito estudada. Tá bom. Né? Que não é achismo, é ciência. Sim, né? Exato. Tem um livro muito bom aqui do Robert Jordan. Legal, que é vamos mostrar. Música, Cérebro e Êxtase, né? Olha, que vai pegar bacana. bastante de etnomusicologia, até chegar no cérebro, vai ser muito interessante. Legal. Tem esse segundo aqui que também é muito bom, que é a Música no Seu Cérebro, do Daniel Levitin, né? Explica todo o processo neurológico aí que a música faz. Olha que bacana, aí já vai por uma questão mais neurológica, né? Ok. E aqui também explorando o cérebro musical, porque nós temos um cérebro musical, por isso que é importante para qualquer pessoa, em qualquer idade, estudar um instrumento musical. Olha ter que contato bacana. com a música. Então, gente, quem quiser saber mais sobre a musicoterapia, né, é um assunto muito importante, é um assunto muito curioso também, né, que cada vez mais a gente pode falar. E a gente sabe também, assim como a própria psicoterapia, né, a musicoterapia também não é, infelizmente, acessível para todos, né? Nem todo mundo tem condição de arcar financeiramente com este tratamento, né? E parece que tem algum tratamento no SUS ou em outros lugares. Como que funciona isso? A pessoa que quer fazer gratuitamente esse tratamento, quem eles devem procurar, onde que eles devem procurar, como que funciona? Ainda está bem no início, mas já tem alguns musicoterapeutas trabalhando no SUS. Legal. A maioria deles estão inseridos no CAPS. Né? Então, para você chegar até o CAPS, você tem que fazer todo o processo direitinho, passar com a consulta, o médico indicar a musicoterapia. Tá. Tem sessões em grupo de musicoterapia no CAPS. Olha que legal. Né? E é muito interessante, assim. Ainda, infelizmente, é um recurso muito pequeno. Sim, né? que o CAPS tem, né? Até para poder atender toda a demanda, né? É difícil mesmo para atender toda essa demanda. Pode falar. Mas é possível, né? Sim, então entre em contato, e é até importante que a população peça, porque senão eles não abrem editais. Eles gente? Podem pedir, vão no CAPS. Tá querendo, sim, vão no CAPS, vão no SUS, né? E peçam, olha, eu quero fazer a musicoterapia, quero passar com um clínico para poder me encaminhar para musicoterapia, né? Porque aí realmente vocês terão essa oportunidade, né? De poder fazer esse tratamento. E eu acho que é importante dizer aqui também que a musicoterapia, ela é uma das terapias alternativas, né? Então, assim, se você está fazendo musicoterapia, não abandone o seu tratamento médico, o seu tratamento medicamentoso, seu tratamento psiquiátrico, o seu tratamento psicológico. Eu acho que tudo isso, só vem agregar, né? Eu acho que é bacana a gente trabalhar isso, é bacana a gente trabalhar de forma multidisciplinar. Então, de repente você está fazendo um tratamento para o Parkinson,
né? E aí você, eu não quero mais usar o medicamento porque eu estou na musicoterapia. Não, você vai continuar com o seu medicamento e vai sim fazer a musicoterapia e desfrutar de todos os benefícios, né? E onde a gente te encontra? Quem quer procurar aí a Bruna e fazer aí o tratamento de musicoterapia, onde que a gente encontra a Bruna? Gente, eu tô à disposição, tá? Se vocês quiserem me mandar dúvidas, eu fiquei com dúvida disso, dúvida daquilo, eu tô à disposição para responder para vocês. Vocês me encontram no Instagram, bruna.musicoterapia, ou tem o meu site que é www.brunamusicoterapeuta.com. Daqui a pouco você vai repetir novamente. Veio uma pergunta muito interessante aqui no Facebook dizendo, João Roberto perguntou: boa noite, gostaria de saber se existe um programa de prevenção com musicoterapia para que não chegue somente na fase avançada da doença. Fale um pouquinho sobre isso. Muito bom, viu, João? Beijo. Muito bom. Até, João, obrigada pela sua pergunta. Porque todos nós temos uma reserva cognitiva. Isso é importante falar. Sim. A gente tem uma reserva cognitiva. Se um dia a gente tiver algum diagnóstico de demência, a gente tem que usar essa reserva cognitiva. Sim. Como? Com atividades de neuropsicologia e de musicoterapia. Sim. A música consegue resgatar essa reserva cognitiva e quanto mais a gente usar, mais pra frente fica, né, o desenvolvimento dessa doença. Então é importante o quanto antes a gente fazer. Não esperar chegar assim numa necessidade. Não. Assim como eu falo até da psicoterapia, né? Não espere ficar com depressão ou a ansiedade ficar lá no alto, né? O estresse, a raiva e outras patologias, né, ficarem latentes para você trabalhar isso. Trabalhe com a prevenção, faça psicoterapia, faça musicoterapia, vai ser tão gostoso. Né? Então aproveite isso da melhor forma. Mais uma vez, onde a gente te encontra, estamos já nos nossos minutinhos finais. Ai, que pena. Então, obrigada, Lucimara, pela oportunidade. Foi ótimo estar aqui. Eu estou no Instagram, bruna.musicoterapia. Ótimo. Ou no meu site, www.brunamusicoterapeuta.com. Muito bom, tá vendo só, gente? Musicoterapia não é só você colocar um fone de ouvido e ficar ouvindo música, não. Musicoterapia tem toda uma ciência, né? Existe técnica para promoção da saúde, para reabilitação cognitiva, para prevenção, né? E também para aprendizado, expressão e tudo mais. Então, se você quer saber mais sobre musicoterapia, você pode sim procurar lá na página do Instagram da Bruna. Ela vai poder tirar dúvidas de vocês, caso vocês tenham, ou acessem o site dela. E se você quer saber mais sobre psicologia, entusiasta da psicologia, né? Quer saber mais sobre comportamento, relacionamento, carreira, sexualidade, aqui é o seu programa. Toda quinta-feira, ao vivo aqui na Rádio Exclusiva FM. E na semana que vem tem mais programa Papo de Psico. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.